Descubra a técnica que pode transformar a sua vida enquanto você dorme. Prepare-se para uma jornada de mudanças profundas e reprogramação do seu subconsciente. Você já parou para pensar no que faz antes de dormir? A maioria das pessoas desperdiça essa oportunidade de ouro para reconfigurar a mente e criar a realidade dos sonhos. Vamos explorar juntos como alguns minutos antes de cair no sono podem ser o segredo para uma vida transformada. Deixa eu te explicar algo que quase ninguém te conta. Enquanto você está pegando no sono, o seu cérebro não desliga de uma vez. Ele vai desacelerando, passando por diferentes estados, até chegar a um momento muito especial, aquele instante em que você ainda escuta tudo, mas o corpo já está relaxando. Nesse ponto, a parte do cérebro responsável por julgar, duvidar e racionalizar menos aquela voz crítica que te acompanha o dia inteiro, menos começa a ficar em silêncio. E sabe o que acontece quando isso acontece? O subconsciente fica aberto. É como se a porta se abrisse. Você fica muito mais receptivo a ideias, imagens e sentimentos. É por isso que esse momento antes de dormir é tão poderoso. Tudo o que você pensa, sente ou imagina ali entra mais fundo, direto na parte da mente que realmente comanda sua vida. E quando eu digo isso, não é força de expressão. Cerca de 95% das suas escolhas, reações e comportamentos vêm do subconsciente. Então, quando você aprende a usar esse momento com intenção, você começa a conversar com a parte mais profunda da sua mente. É ali que padrões antigos podem ser substituídos. É ali que novas crenças podem ser criadas. É nessa janela, antes do sono, que as mudanças mais reais acontecem. Mudanças que não dependem de força de vontade, mas de programação interna. E o que você faz nesses minutos pode sim influenciar diretamente a vida que você vive durante o dia. Os últimos 15 minutos antes de você dormir são um dos momentos mais poderosos do seu dia. É nesse instante que a sua mente consciente começa a relaxar. E o subconsciente fica aberto, receptivo. É como se as defesas caíssem. Aquele filtro crítico que passa o dia inteiro duvidando, julgando e travando você simplesmente se afasta. Nesse estado quase entre o acordar e o dormir, menos a sua mente entra em um modo profundo de aprendizado. Tudo o que você imagina, sente e repete nesse momento começa a ser registrado lá dentro, como um novo comando. Por isso, ao invés de dormir preocupado, cansado ou repetindo os mesmos pensamentos de sempre, experimente usar esses minutos para visualizar quem você quer se tornar. Veja-se vivendo essa nova realidade. Sinta a emoção. Sinta como se já fosse real. Cada imagem que você cria, cada sentimento que você sustenta, é como se você estivesse dizendo ao seu cérebro: é isso, esse é o caminho. E o cérebro obedece. Ele começa, aos poucos, a ajustar suas crenças, seus hábitos e até suas decisões automáticas para combinar com essa nova identidade. Esses 15 minutos não são comuns. Eles são um ritual silencioso de transformação. E quando você dorme assim, você não acorda igual. Você acorda um passo mais perto da vida que está construindo por dentro. Agora deixa eu te falar algo que pode mudar completamente a forma como você vive seus dias. Enquanto você está adormecendo, o seu cérebro entra em um estado muito específico. Ele começa a desacelerar e a parte racional, aquela que questiona tudo, que duvida, que te sabota o dia inteiro, vai ficando em segundo plano. É nesse momento que o subconsciente assume o controle. E aqui está o ponto mais importante.
é o subconsciente que comanda cerca de 95% da sua vida, menos seus hábitos, suas reações, suas decisões automáticas, seus resultados, ou seja, não é durante o dia, tentando pensar positivo, que a verdadeira mudança acontece. Ela acontece quando você aprende a acessar essa mente profunda. E o momento mais fácil de fazer isso é antes de dormir. Nesse estado, você fica muito mais sugestionável. Aquilo que você pensa, sente e imagina entra direto, sem resistência. É como se você estivesse reescrevendo o programa que roda em segundo plano dentro de você, mudando crenças antigas, criando novos padrões, plantando comandos que vão se refletir na sua realidade diária. Quando você entende isso, para de lutar contra si mesmo e começa a trabalhar a favor do seu cérebro. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, eu te convido agora a dar o próximo passo. Se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender a usar a mente de forma consciente e estratégica. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir isso. Às vezes, uma simples informação no momento certo pode mudar uma vida inteira. E a transformação começa de dentro, e ela pode começar hoje. Agora, presta atenção nisso. Quando você for deitar, use aqueles minutos antes de dormir para imaginar quem você quer se tornar. Não de forma vaga, mas como se estivesse vivendo aquilo agora. Veja a cena. Imagine um dia da sua vida já transformada, onde Volca está com quem você está. O que você está fazendo? Perceba os detalhes, as cores ao seu redor, os sons, até o clima do ambiente. Agora, o mais importante, sinta a paz, sinta a confiança, sinta a gratidão de quem já vive essa realidade. Quando você faz isso com verdade, o seu cérebro não sabe diferenciar o que é imaginação do que é experiência real. E ele começa a registrar essa nova versão como possível, como familiar, como segura. É assim que a mudança acontece. Você não força, Volca não luta, Volca aceita, e pouco a pouco, essa nova identidade começa a se refletir nas suas escolhas, nas suas atitudes e na vida que você vive durante o dia. Os últimos 15 minutos antes de você dormir são um dos momentos mais poderosos do seu dia. É nesse instante que a sua mente consciente começa a relaxar e o subconsciente fica aberto, receptivo. É como se as defesas caíssem. Aquele filtro crítico que passa o dia inteiro duvidando, julgando e travando você, simplesmente se afasta. Nesse estado, quase entre o acordar e o dormir, menos a sua mente entra em um modo profundo de aprendizado. Tudo o que você imagina, sente e repete nesse momento começa a ser registrado lá dentro como um novo comando. Por isso, ao invés de dormir preocupado, cansado ou repetindo os mesmos pensamentos de sempre, experimente usar esses minutos para visualizar quem você quer se tornar. Veja-se vivendo essa nova realidade. Sinta a emoção. Sinta como se já fosse real. Cada imagem que você cria, cada sentimento que você sustenta, é como se você estivesse dizendo ao seu cérebro: é isso, esse é o caminho, e o cérebro obedece. Ele começa aos poucos a ajustar suas crenças, seus hábitos e até suas decisões automáticas para combinar com essa nova identidade. Esses 15 minutos não são comuns, eles são um ritual silencioso de transformação. E quando você dorme assim, você não acorda igual, você acorda um passo mais perto da vida
que está construindo por dentro. Agora deixa eu te falar algo que pode mudar completamente a forma como você vive seus dias. Enquanto você está adormecendo, o seu cérebro entra em um estado muito específico. Ele começa a desacelerar. E a parte racional, aquela que questiona tudo, que duvida, que te sabota o dia inteiro, vai ficando em segundo plano. É nesse momento que o subconsciente assume o controle. E aqui está o ponto mais importante. É o subconsciente que comanda cerca de 95% da sua vida, menos seus hábitos, suas reações, suas decisões automáticas, seus resultados. Ou seja, não é durante o dia, tentando pensar positivo, que a verdadeira mudança acontece. Ela acontece quando você aprende a acessar essa mente profunda. E o momento mais fácil de fazer isso é antes de dormir. Nesse estado, você fica muito mais sugestionável àquilo que você pensa, sente e imagina. Entra direto, sem resistência. É como se você estivesse reescrevendo o programa que roda em segundo plano dentro de você, mudando crenças antigas, criando novos padrões, plantando comandos que vão se refletir na sua realidade diária. Quando você entende isso, para de lutar contra si mesmo e começa a trabalhar a favor do seu cérebro. Essa pequena ação é um sinal claro para o seu cérebro de que é hora de sair do modo de alerta e entrar no modo de relaxamento. Se possível, tome um banho morno e relaxante. Sinta a água, literalmente, levando embora o peso e as tensões do dia. Um aroma suave, como o de lavanda, pode intensificar essa sensação de calma, sinalizando para o seu corpo que é seguro relaxar profundamente. Com um corpo mais tranquilo, é hora de cuidar da mente. Escolha algo que eleve você. Pode ser a leitura de um livro inspirador, escrever algumas linhas de gratidão em um caderno, ou simplesmente sentar em silêncio por alguns minutos. O objetivo é se conectar com sentimentos de calma, presença e abundância. Quando você faz isso, não está apenas se preparando para dormir, você está criando um espaço sagrado interno, um portal. E aqui está o segredo, a constância. Quanto mais você repete esse ritual, mais profundo e automático o processo se torna. Você está treinando sua mente e seu corpo para um descanso reparador e transformador. Antes de fechar os olhos, reserve um momento só seu. Relembre o seu dia com carinho. Lembre-se dos pequenos momentos bons, das pequenas vitórias, de um sorriso que você recebeu, do quanto você está evoluindo, mesmo que aos poucos. Notícias negativas, discussões acaloradas, rolar o feed em redes sociais agitadas, tudo isso fica ecoando na sua mente enquanto você dorme. Lembre-se, o seu cérebro não desliga à noite. Por isso, proteja esse momento com muito carinho, escolha o
silêncio. Escolha algo que te acalme e inspire. Pode ser uma música tranquila, uma meditação guiada, uma leitura suave. Crie esse pequeno momento de pausa só seu. Comece com gratidão. Como é a sua vida quando você já alcançou aquele objetivo? Não pense nos comos, apenas sinta a emoção. Sinta a alegria, a confiança, o amor por essa nova versão de você. Essa técnica de impressão noturna não é sobre imaginar por imaginar, é sobre usar a combinação de repetição, emoção e constância. Novos caminhos neurais são fortalecidos, novos comportamentos e atitudes começam a surgir de forma natural durante o dia. Então, você está pronto para começar a mudar a sua vida enquanto dorme? Experimente essa técnica hoje à noite. A sua experiência pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar. E compartilha esse vídeo com alguém que você sente que precisa desacelerar e se reconectar consigo mesmo. Às vezes, uma simples informação no momento certo transforma tudo. Agora é com você. Não deixe mais uma noite passar sem aproveitar o poder do seu sono como uma ferramenta de transformação pessoal.